Bom dia, Piccoli. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês de novo. Segunda vez com o Ministério Público de Santa Catarina, né, queridos amigos. Tive a oportunidade ainda presencialmente, né, antes do período da pandemia, de estar com vocês. Eu me alegro muito por poder conversar com vocês hoje a respeito desse projeto que se volta à cultura digital no sistema do judiciário e todo o ecossistema que envolve as instituições que se relacionam diretamente com o judiciário em âmbito nacional. E quando me foi desafiado e foi me feito esse convite, naturalmente eu pensei nesse título, nessa proposta, Cultura Digital AC e DC. Não é antes de Cristo nem depois de Cristo, mas é antes do Corona e depois do Corona, que sem dúvida foi um fenômeno em pleno 2020 que fez com que nós entendêssemos o quão seria necessário reposicionarmos, ou até mesmo um termo muito utilizado na epistemologia da educação, ressignificarmos a nossa relação com o digital, com a tecnologia, mas principalmente estabelecermos reflexões profundas sobre a relação entre nós humanos. Sobre esse aspecto, eu sempre ressalto que a minha formação ela se deu na área da educação, e num dado momento, além do mestrado e do doutorado em educação, eu busquei formações nas áreas da tecnologia, da linguagem da tecnologia, da cultura digital, e com isso fui me aproximando de importantes instituições com trabalhos sendo desenvolvidos vinculados a universidades, na qual fui uma universidade na qual fui gestor, inclusive, com Google for Education, tecnologias voltadas para a educação, num dado momento. Hoje também trabalho como gerente de DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional da Tris e da Artus, uma marca muito bacana de âmbito nacional, de materiais escolares e desenho profissional e outras experiências que a gente oferta. E também atuo como professor de pós-graduação e pesquisador também, obviamente, nesse objeto, que é esse objeto de conhecimento, eu diria, da cultura digital. Então, vamos lá. É importante, eu estou aqui acompanhado, eu sempre tenho, né, o Piccoli sabe, todas as minhas últimas lives, e eu estou acompanhado do Wilson, tenho me sentido muito solitário, muito só nesse processo de pandemia. E então a gente não está vivendo isolamento social agora, a gente está vivendo distanciamento físico. Isolamento social a gente já vivia antes de corona, um isolamento social marcado pela desigualdade social, um isolamento social marcado pelas nossas diferenças não compreendidas, né? Ou seja, uma relação de não alteridade, de não responsabilidade entre humanos. Então, o isolamento social ele já vinha acontecendo há muito tempo. Eu gostaria de dizer quais são as perspectivas, quais são as tendências, vetores que são apontados para descer depois de corona em termos de digital e de cultura digital. Vejam bem, todas as tecnologias, muitas delas obviamente já existentes, pré-AC, né, antes de corona, já vinham facilitando, otimizando processos, recursos e relacionamento, facilitando o relacionamento entre pessoas. E, portanto, as tecnologias já se constituem pontes fundamentais, inclusive para o sistema, para o judiciário, adequar, otimizar e potencializar suas atividades. No entanto, a grande questão não é exatamente só a amigabilidade e a usabilidade, o quão amigáveis são essas tecnologias e como elas também são aplicáveis ao nosso cotidiano, mas qual é a finalidade aplicada a elas. E eu ouvi agora a fala anterior do doutor Eduardo, se não me engano, do Rio de Janeiro, depois vocês me corrijam caso eu esteja errado, muito interessante sobre a utilização de geotecnologia aplicada, ou seja, georreferenciamento, tecnologias de overview, assim, tecnologias que são utilizadas para conseguir mapear terrenos geográficos e, portanto, estabelecer análises, mineração de dados a partir dessas regiões que são, portanto, acompanhadas por tecnologia. Exemplo, um bairro que nós temos imagens, que a gente consegue identificar questões correlatas à criminalidade, a forma de relacionamento cotidiano daquela comunidade, daquela região, não importa. O georreferenciamento ele te traz dados. O que a gente faz com esses dados que vem no cerne da minha fala de hoje, que é justamente a minha maior preocupação depois de corona,
que continua sendo a ética humana, as relações humanas e o humano contido em todo o processo, em todo o produto que ele acaba por justamente produzir, me desculpem a redundância e o pleonasmo, ou seja, o humano como foco central da minha fala. Porque a tecnologia, o algoritmo, o hardware, o software, aquilo que a gente pode chamar inclusive de tecnologia digital, nada mais é do que uma ponte. Mas me interessa entender um pouco a fonte da usabilidade da tecnologia. Sabemos, e as pessoas se preocupam com o Facebook, com o WhatsApp, com o YouTube, com o Instagram, e eu queria só lembrá-los de uma forma um tanto reducionista, porém muito importante, que o WhatsApp não trai, o Facebook não é totalitário e nem quer a ditadura de volta. O Instagram, ele não quer simplesmente a espetacularização da vida e de bons momentos, da vida instagramável, onde todos são resilientes e amorosos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que quem traz a usabilidade ao WhatsApp para bem ou malfeitorias, boas ou más, se pudermos tratar de forma binária assim, quem traz ao Instagram a vida instagramável, espetacularizada por meio de comidas gourmets e discursos de resiliência, quem traz ao Facebook, muitas vezes, infelizmente, um discurso totalitário e absolutista, são pessoas. As tecnologias em si, elas não apresentam sua própria finalidade, porque elas são pontes. Quem faz a travessia e quem faz da forma como faz e chega num destino é uma pessoa. E a minha maior preocupação em termos de cultura digital, a C, e especialmente DC, depois de Corona, continuará sendo a pessoa que está no uso da tecnologia aplicada. Ou seja, qual é a minha chamada de atenção para a nossa reflexão referente ao judiciário? Teremos cada vez mais tecnologias à disposição e serão ótimas, e serão fantásticas e fundamentais. No entanto, cuidemos para que a ética da compreensão, a alteridade, a ética humana esteja presente nessa usabilidade. Porque tanto o Estado com letra maiúscula, para além de um governo, o Estado brasileiro, a União, se esta se fizer utilitária das tecnologias, visando o bem-estar social, eu não tenho dúvida que não faltará letramento e a melhor condição acerca das linguagens da cultura digital para que os nossos colaboradores vinculados ao judiciário possam, portanto, estabelecer as pontes necessárias para que as pessoas passem a viver melhor a partir dos serviços, produtos e experiências que o judiciário tem a oferecer e a construir junto com essas pessoas. Ou seja, a grande discussão antes do corona e depois do corona, no uso das tecnologias, é simbolicamente aproximada às discussões que são feitas também nas ciências da saúde, na medicina, sobre a bioética e a ética das tecnologias aplicadas, dos recursos tecnológicos aplicados, como as discussões sobre o genoma humano, as discussões sobre a reprodução e pesquisas vinculadas à reprodução humana. Então, tudo isso que nós temos aqui como escopo e discussão no judiciário, em algumas outras áreas, isso já vem acontecendo algumas décadas anteriores, com outras tipologias e naturezas de diálogo e discussão. No entanto, vale ressaltar que esse também tem que ser o nosso foco central na usabilidade das tecnologias. Porque isso que o Piccoli está promovendo e começou a promover através dessa obra bibliográfica muito bacana, que é o Judiciário Exponencial. E eu quero já dizer, Piccoli, que já vi aqui o site novo, ficou show, hein? Ontem eu vi a postagem, tá muito legal a proposta, hein? Então, assim, isso que ele está promovendo é fantástico, porque está reunindo, justamente nas linguagens contemporâneas, todos os ministérios públicos do Brasil, TJ, enfim, diversos órgãos importantes desse sistema, pessoas que estão compartilhando suas experiências, identificando pontos em comum, touch points, pontos importantes, e ao mesmo tempo estão conseguindo, portanto, resolver problemas da nossa nação. Ou seja,
O Piccoli está fazendo um movimento justamente caracterizado pela cultura digital, por 3 aspectos. Share, compartilhar. O segundo, coworking, trabalhar juntos. E o terceiro, que talvez seja o mais bonito e mais importante, co-learning, aprendermos juntos a resolver o Brasil, que está hoje inscrito no século XXI, um Brasil que está em pleno 2020, que já ultrapassou a aurora do terceiro milênio e, obviamente, terá que repensar e pensar todas as suas instituições também a partir das linguagens da cultura digital. Mas não esqueçam, por mais que hoje eu seja um pesquisador da área da educação e da gestão que se vincula à inovação e às tecnologias, nunca será, no meu fronte, a preocupação maior, a preocupação primeira, a questão simplesmente do hardware e do software, do algoritmo, da tecnologia em si. Mas será sempre, como minhas raízes da filosofia me permitem dizer, o humano. Não à toa que eu não tiro da minha lente epistemológica, da minha forma de ver o mundo, a teoria com a qual me filiei desde o começo da minha trajetória, que é a teoria da complexidade do famoso e importante filósofo francês Edgar Morin, com o qual tive a experiência e a possibilidade de convivência. Eu tirei minha máscara para falar com vocês, mas essa máscara, daqui a um tempo, ela vai cair. Daqui a um tempo, talvez ela seja inutilizada, caso tenhamos a vacina, ou continue sendo usada em ambientes de aglomeração, não sei. Mas as principais máscaras que devem cair são as máscaras humanas, aquelas que fazem com que nós que fiquemos distantes, digamos assim, da nossa condição humana. Então, na cultura digital, eu chamaria atenção antes e depois de corona para esse momento que vivemos, que é a reflexão sobre o humano. Agora, gostaria de chamar a atenção sobre algumas questões tecnológicas. É fundamental, em todo o processo de introdução de tecnologia, que nós sejamos mais pedagógicos. Para não ter um viés religioso na minha fala, até porque não é essa a narrativa, eu ia dizer a palavra catequéticos, né? Mas vamos ser mais pedagógicos, ou seja, educarmos não só os colaboradores, gestores do sistema do judiciário, para o uso da tecnologia, para a questão da linguagem da cultura digital, mas especialmente um processo de educação ampla, que trata-se inclusive de um ato de cidadania para a nossa população, para que esta, portanto, saiba utilizar a tecnologia, acessá-la a serviço da sua relação e diálogo com o judiciário. Ou seja, é um trabalho árduo, é um trabalho denso, porque a gente está falando aqui de população brasileira, a gente está falando em média de 220, 210, 215, 230 milhões de brasileiros que precisarão, naturalmente, com o passar do tempo, não só saber utilizar, mas um degrau anterior, ter acesso à tecnologia e ao digital. Hoje, muitos cidadãos brasileiros não têm ainda acesso à internet ou um acesso dificultado a essa importante World Wide Web, essa rede mundial onde circulam informações, dados e também, obviamente, o facilitar do cotidiano, dos serviços que estão à disposição da população, sejam alguns gratuitos ou outros, inclusive, pagos. Então, vale ressaltar que algumas coisas me incomodam. Me incomodo do ponto de vista do discurso, da narrativa. O Piccoli, eu chamo o Piccoli de Ademir Piccoli, e a maioria das pessoas conhece ele como Piccoli, então eu vou chamar ele de Piccoli. O Piccoli, ele estava comigo em Brasília, eu recebi um convite dele para fazer uma palestra, e lá eu escutei um discurso interessante, uma narrativa interessante, mas que a minha intenção não é desconstruí-la, mas é colocar um ponto de interrogação. Dizia assim, num dado momento, uma importante autoridade, que Brasília se constituiria, portanto, uma das cidades mais inteligentes, smarts do Brasil, porque teriam pontos de Wi-Fi espalhados pela cidade. E uma cidade não se torna inteligente e smart quando tem pontos de Wi-Fi. Uma cidade se torna inteligente e smart quando tem pessoas letradas para viver naquela cidade de uma forma inteligente e smart. Então,
deve ser proporcional à expansão e ampliação de pontos de Wi-Fi, de rede, de banda nas cidades, deve ser proporcional ao nosso cuidado com as escolas e o nosso desenvolvimento dos professores das escolas, o cuidado com os professores e com os alunos que lá estão, para que esses se constituam cidadãos que saibam operar, que saibam produzir novas lógicas para a convivência em tempo de cultura digital e que saibam não só acessar os serviços que o judiciário vai disponibilizar por meio dessas novas culturas, racionalidades e linguagens, mas que de fato eles saibam, portanto, produzir novas relações que facilitem essa arte da convivência aprimorada que a gente chama de ética. Então, é muito importante nós caminharmos com a expansão e o desenvolvimento das tecnologias, e tão importante quanto é educarmos a sociedade para a vida no tempo da cultura digital. Quando eu falo cultura digital, eu estou dizendo que o meu filho agora há pouco acabou de encerrar a aula, uma das aulas da manhã dele. Ele estuda numa escola privilegiada aqui de Porto Alegre. Eu estou em Porto Alegre, sou gaúcho, estou aqui no Rio Grande do Sul. Hoje aqui está 9 graus e não dá para tomar vinho essa hora da manhã, né? Dá até dá, mas eu nem ia tomar vinho aqui agora essa hora da manhã. Apesar da minha relação com o álcool ter começado na escola com as provas de mimeógrafo, eu cheirava as provas. Quem nunca cheirou uma prova? Então, vamos lá. E ele estava em aula agora. E os professores que estão atentos a essa questão da cultura digital estão percebendo que não adianta só transpor conteúdos da presencialidade para o digital. Não se trata só de PDFs, não se trata só de vídeos, animações. Trata-se de um discurso, uma narrativa, uma linguagem totalmente diferente, distinta, para que o diálogo seja estabelecido e a aprendizagem aconteça no âmbito do digital. O que eu estou dizendo com isso é que não adianta transpormos, né? Simplesmente colocarmos serviços da presencialidade do judiciário no judicial com a mesma linguagem, porque o processo cognitivo, as nossas sinapses acontecem diferente com as interfaces da cultura digital. Então, onde é que o judiciário tem que beber na fonte? Estejam atentos ao Instagram, estejam atentos ao YouTube, ao Facebook, a todas as grandes corporações e organizações que já entenderam o web design com facilidade, já entenderam design. E mais do que isso, já entenderam que o digital tem uma outra linguagem do que o presencial. Não é só a fonte que muda do ponto de vista de interface, mas sim as formas como nós nos comunicamos e o que comunicamos através de. Ou seja, eu dou aula de pós-graduação. Jamais uma aula minha online vai ter a mesma duração de uma presencial. Ela é muito mais curta. Ela tem outras formas de estimular e ela tem outras formas de indagar. Se é melhor ou pior, depende do conteúdo, da temática e da minha proposta metodológica e epistemológica para aquela aula, porque naquele momento eu tenho uma intencionalidade. Então, em algumas aulas, sem dúvida, a presencialidade me favorece. Em outras tantas, a distância, a cultura digital, o online, o síncrono também me favorecem. Não esqueçamos que a cultura digital e o online não é mais uma forma de isolamento social, onde nós temos tudo posto e predisposto na internet para o cidadão. Isso é um alerta para o judiciário, mas o online que tem dado certo, o online que não tem, digamos assim, contribuído e potencializado mais ainda o distanciamento físico e esse isolamento social, é justamente o digital síncrono online. Ou seja, vídeos, nós estamos aqui hoje muito próximos, ainda que estejamos geograficamente distantes. Ou seja, não adianta nós deixarmos lá uma plataforma, um site, as pessoas lá tiradas e acessa quem quiser e quem puder. Nós teremos que ter, portanto, contato constante com as pessoas, algumas ações síncronas, ou seja, ao vivo, online, e eu gostaria muito de ver ainda, muito mesmo, procuradores, juízes, desembargadores, advogados, colaboradores técnico-administrativos, conversando ao vivo e online, muitas vezes por semana, com o cidadão, educando, conversando com escolas, conversando com universidades, conversando com pais, famílias, para que nós tenhamos, de fato, uma sociedade pedagogicamente mais preparada para aquilo que eu chamei antes de ética, que é a arte aprimorada da convivência. Ou seja, se hoje nós temos um artefato
que nos permite a exponencialidade, a escalabilidade, que nos façamos utilitários de uma forma humana, síncrona. Há como também trazer humanidade sempre para o processo tecnológico. Então, nesse aspecto, eu acredito muito que depois de Corona, o judiciário tem uma grande possibilidade de trazer para o aspecto tecnológico da cultura digital humanidade. E esse humus, aquilo que está interligado à raiz, à natureza humana, à terra onde a gente vive. Então, o meu discurso não é filosófico, ele é tecnológico. E todas as empresas que estão dando certo com tecnologia entenderam que a relação humana antecede o algoritmo. E isso é muito importante que todos entendam, inclusive no âmbito do judiciário.